Salve, salve meus amigos, professor Júnior falando, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, a disciplina de redes de computadores. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Espero que vocês estejam gostando das aulas, né? Queria que vocês participassem aí, façam seus comentários, deixem aí algum comentário sobre o que vocês estão achando, como é que está a dinâmica da nossa aula, está muito rápido, está muito devagar. É importante que vocês participem aí e me deem esse feedback para que a gente possa ir, né, se adequando e melhorando, né? Bom, nossa aula de hoje é falar sobre as unidades de aprendizagem 3 e 4, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar com duas unidades, porque esses assuntos aqui eles são bastante correlatos, né? Que é esse conteúdo aqui dos protocolos, né? Que a gente vai falar hoje, protocolo de comunicação e modelo OSI, né? São assuntos bastante relacionados aí, então eu preferi que a gente trabalhasse hoje com essas duas unidades. Então, vamos começar pelo modelo OSI, tá certo? Vamos falar do modelo OSI, como é que ele surgiu. O objetivo é que vocês compreendam, né, qual a finalidade desse modelo de referência, por que ele surgiu nesse cenário aí das redes de computadores, né, para que a gente possa começar a entender mais a fundo os protocolos de comunicação, tá certo? Então eu vou só inverter aqui, ao invés da unidade 3, a gente vai começar pela unidade 4, que é o modelo OSI, e a gente já entra nos protocolos, porque tem tudo a ver com o assunto do modelo OSI, tá bom? Pois bem, pessoal, como nós falamos nas primeiras aulas, vocês lembram, né, que nós falamos sobre os protocolos proprietários, né, os protocolos de propriedade daqueles fabricantes como IBM, Microsoft. Então essas grandes empresas no passado elas criavam protocolos proprietários que só elas poderiam utilizar. Então esses protocolos eles não conversavam, né, com outros equipamentos, com outros softwares. Então eles funcionavam somente dentro daquele ambiente de propriedade daquele fabricante, né? Então isso funcionou algum tempo, né? Durante algum tempo isso funcionou, só que com o avanço tecnológico, né, novas tecnologias foram surgindo e muito rapidamente. Então de repente a gente viu assim que a tecnologia ela se proliferou de uma certa forma que diversos tipos de dispositivos eletrônicos, né, foram surgindo, e aí houve essa necessidade de que esses novos dispositivos eles passassem a se integrar com as redes, né, e aí os protocolos eles não poderiam mais ser fechados, eles deveriam ser abertos, teriam que ser abertos para que realmente as redes pudessem evoluir, né? Então, nesse momento, né, a ISO, que é essa organização internacional de padronização, né, que é a International Organization for Standardization, né, esse nome bonito aí, ela verificou essa necessidade, né, que existia uma necessidade que os sistemas eles passassem a ser abertos para que todos os dispositivos, os componentes eletrônicos, o hardware e software da rede pudessem conversar e a rede atingir, né, um maior número de aplicações possíveis, né? Então a ISO nesse momento, né, ela criou, né, ela era uma organização de padronização, ela criou um sistema de interconexão aberto, né, de redes que foi o chamado de OSI, né, chamado de modelo OSI. Então a ISO, que é essa organização, criou o modelo OSI. Esse modelo OSI, né, como o nome dele diz que ele é um modelo aberto, ele foi justamente para criar padrões, né, de conectividade a nível de software, né, para que todos os dispositivos de hardware da rede, os equipamentos eletrônicos, pudessem se comunicar, pudessem se conectar. Então isso foi uma grande vantagem para a indústria de tecnologia, porque a partir daí, né, houve essa massificação, né, essa disseminação
de novos equipamentos que foram surgindo e integrados às redes de computadores e principalmente à internet, né? Então, esse modelo ele foi projetado para fornecer um modelo de referência para comunicação em sistemas de computadores, representando na forma de uma pilha de camadas, sendo que cada camada dessa tem uma função distinta ligadas a uma camada inferior e uma camada superior. Então vejam, gente, o modelo em camadas é, é, é esse aqui, ó, né? Esse aqui é o modelo em camada. Esse é o modelo de referência OSI, né? Proposto pela ISO. Então, se a gente imaginar que para que hoje haja uma comunicação nas redes de computadores, considerando que essas redes elas são cada vez mais heterogêneas, elas são cada vez mais diferentes, diversificadas a nível de hardware e software, né? Quer dizer, você tem aí telefones celulares se comunicando com mainframes, se comunicando com data center. Você tem sistemas operacionais Linux se comunicando com sistemas operacionais Windows, né? Ou seja, você tem sistemas operacionais de telefones celulares, né? O Android e o iOS se comunicando com o Windows, se comunicando com o Linux. Então, imagine que essa rede totalmente heterogênea, ela se conecta da maneira mais tranquila possível hoje. Vocês são testemunhas disso, né? Quando vocês estão acessando aí a internet de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, não importa a rede que vocês estão, não importa o equipamento que vocês estão utilizando, todo mundo está conectado, não é verdade? Então, isso só foi possível graças a essa padronização, né, que foi proposta aqui pela ISO, né, que nós chamamos de modelo OSI. Então imaginem que para que essa comunicação ocorra, né, nesses equipamentos diversos, existe uma complexidade muito grande a nível de tecnologias, né? Uma verdadeira assim miscelânea, né, de equipamentos, de hardware, de software, de sistemas operacionais, mas nós sabemos hoje que isso deu certo, isso dá certo. Então essa complexidade toda foi estudada, né, pela ISO e referenciada no modelo OSI, que é esse modelo que nós estamos vendo aqui em camadas. Então, na realidade, essas camadas aqui que nós estamos verificando aqui nessa imagem, né, que são um total de 7, elas representam exatamente essa complexidade, né, que eu estou falando aí. Então, existe um problema de conectar computadores e sistemas, né? Então, o modelo OSI ele veio ao encontro dessa necessidade e aí ele dividiu um problema muito grande que é se comunicar nesse mundo heterogêneo e ele dividiu então esse problema em vários problemas menores que são essas camadas, né? Que são um total de 7, começando aqui no nível 1, que é a camada física, e vai até a camada 7, que é a camada de aplicação. Então, notem que eu tenho aqui 7 camadas: física, enlace, na camada 2, rede, camada 3, transporte, camada 4, sessão, camada 5, apresentação, camada 6 e aplicação, camada 7. Então, o modelo OSI ele é um modelo de referência, né, que foi dividido em 7 camadas, ou seja, toda a complexidade da rede foi dividida em 7 camadas. E aqui, para que os fabricantes pudessem construir as suas soluções tecnológicas, elas deveriam obedecer ao que foi padronizado dentro dessas camadas. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, observe assim, aqui eu tenho um computador que eu chamou de host A, e esse computador vai se comunicar com um host B, né? Esse host B ele pode estar em qualquer lugar na internet, por exemplo, tá? Então, para que essa comunicação aqui ocorra, né,
independente do tipo de equipamento, tipo de sistema operacional, tipo de placa de rede, tipo de meio físico, não importa o que tem aqui de hardware e software, não importa. Né? O modelo OSA ele é um modelo aberto, então não importa o que tenha de um lado e o que tenha do outro. O que importa é que esse modelo aqui, né, ele vai prever as condições necessárias para que esse computador consiga transmitir dados e esse outro aqui consiga receber, o host B consiga receber. Então, o modelo OSA ele propôs assim, cada camada dessa aqui, superior, olhando de cima para baixo, top down, cada camada dessa aqui vai ser responsável em trabalhar com protocolos, né, que esse protocolo aqui, né, no host A, ele vai se somando a outros protocolos e outros cabeçalhos de protocolos das camadas abaixo. Por exemplo, a aplicação se comunica com a camada de apresentação, que se comunica com a camada de sessão, que se comunica com a camada de transporte, que se comunica com a camada de rede, que se comunica com a camada de enlace. E por último, com a camada física, que é onde aqui os bits, né? Essa camada física aqui, ela é responsável em trabalhar com os bits, né? Que são enviados para o meio de comunicação, que é um meio físico, né? E vai chegar lá do outro lado da mesma forma. Então, o formato desses dados que foram encapsulados nesse lado aqui da rede, do lado do host A, eles vão ser desencapsulados no outro lado B aqui, ó. E aqui, como esses protocolos eles trabalham de maneira que eles são compatíveis entre eles, então quando esse encapsulamento de dados aqui que veio do lado A chegar no lado B aqui, esse pacote, né, encapsulado, ele vai se desencapsular e aí toda essa informação, esses dados que partiram aqui do host A vão ser desencapsulados e o host B aqui vai saber como trabalhar com os dados que saíram daqui. Então vejam que tudo isso aqui, né, todas esses encapsulamentos, eles ocorrem de maneira muito rápida, muito transparente para nós. Na verdade, a gente não está nem preocupado com isso, né? A gente está só verificando como é que ocorre na rede isso aqui, quem é responsável por isso, né? Mas quando você está navegando na rede aqui, isso aqui é transparente para nós, pessoal. A gente não está interessado nisso aqui, né? Mas o que é importante para vocês aqui, assim, entenderem dessa abstração aqui, que é essa figura, essa imagem do modelo OSI, é saber que quando um dispositivo eletrônico vai se comunicar com outro, né, existe uma série de protocolos de comunicação aonde cada protocolo vai ter uma responsabilidade na rede. Por exemplo, nessa camada física aqui, eu tenho protocolos que entendem do meio físico, entendem do hardware. O que tem aqui no meio físico? Tem um cabo aqui, por exemplo, de par trançado, um cabo fibra ótica. E essa parte física aqui, ele vai entender o que? Dos sinais elétricos, ópticos, eletromagnéticos, se esse meio físico aqui for uma antena de transmissão via rádio. Então, cada camada dessa aqui, ela vai ter uma finalidade referente ao que diz respeito a ela, né? Então, eu dei um exemplo aqui do físico. Então, numa comunicação em rede, a camada física diz respeito só ao que está relacionado ao que é físico, ao meio de comunicação, à placa de rede, ao cabo, né, que é onde está ligado ali a parte física da rede, né? Bem, na outra figura aqui, no outro slide, eu tenho uma descrição mais adequada aqui dessas camadas para vocês entenderem então o que cada uma camada dessa faz. Então olha só, eu tenho aqui eu iniciei aqui o nível 1 da camada física, né? Então os dados que trafegam aqui no meio físico, eles estão em formato de quê? De bit, né? De sinais elétricos, ópticos, eletromagnéticos, né? Então esses bits aqui são a camada física é responsável por transmitir esses bits, né?
Ele fala aqui, ó, transmissão e recepção dos bits brutos através do meio de transmissão. É isso que a camada física faz, né? Quando esses bits aqui são transmitidos nessa camada, eles vão para uma outra camada superior, que é a camada de quê? Enlace de dados. Essa camada de enlace, né, que faz parte também aqui, está bem próxima do meio físico, ela tem a função de quê? Detectar erros nesse meio de transmissão. Então vejam, pessoal, quando os bits são transmitidos aqui no meio físico, né, no cabo, na placa de rede, pode ser que haja um problema, um erro, né, um erro de transmissão aqui. Né, uma antena de rádio, por exemplo, em um dado momento ela pode sofrer uma atenuação, né? De repente você se deslocou com o teu celular dentro de um ambiente que tinha um anteparo ali de concreto, por exemplo. Então isso já interrompeu a transmissão dos bits, né? E aí, para que essa transmissão não se perca, né, a camada superior à camada física é quem? A camada de enlace. Então essa camada ela vai ter a função de detectar se houve alguma perda de transmissão de bits e vai corrigir esses erros. Olha que beleza. Quer dizer, o teu próprio equipamento aqui de rede, de hardware, ele já pode verificar, né, se houve um erro. Se houve um erro, ele manda retransmitir. Se não, né, ele passa para frente. Né? Então, depois do enlace aqui, quem que estaria aqui? A camada de rede. Né? A camada de rede já é uma camada acima da camada do enlace. Então, ou seja, se os bits foram transmitidos e o enlace verificou que não tinha erro nenhum, os quadros de detecção aqui desses bits não teve problema nenhum, a informação está, como saiu aqui do ar, continua ainda intacta, né? Confiável. Então chegou na camada de rede. Essa camada de rede, a função dela é o que? Rotear pacotes pelas redes. Então quando os teus dados saem do host A para ir para o host B, né, vai existir aí um caminho. Né? Se eu estou na internet, por exemplo, né, e eu estou conectando o meu computador, o meu celular, o meu tablet em um outro computador, um servidor, por exemplo, eu tenho que saber o caminho, aonde que está aquele outro computador, qual é a rede que aquele computador faz parte. Né? Ela é uma rede que está aqui no Brasil, está nos Estados Unidos, está na Europa. Então, essa camada de rede aqui, ó, ela é responsável em fazer esse encaminhamento desses pacotes que estão sendo transmitidos. Então, ela vai olhar esses quadros que estão vindo aqui do meio físico e do enlace, vai verificar, olha, opa, chegou isso aqui, para onde é que é? Tem um endereço aí para onde é que tem que ir essa informação? Da onde é que está vindo? Então ele vai verificar esses caminhos, essas rotas, né? E vai mandar esse pacote, né, para outra camada de cima, que é qual? A camada de transporte. A camada de transporte, ela tem a função de ordenar esses pacotes que estão vindo da camada de baixo, que é a camada de rede. Então o transporte, ele vai verificar quais são esses pacotes, qual é a ordem deles, né? Porque veja, pessoal, um pacote, quando ele sai da origem para ir para o destino, né, a informação ela não vai de uma só vez para lá. A internet ela é uma rede que tem múltiplos roteadores, múltiplas rotas. Então um pacote de dados, quando sai de um lugar, ele se fragmenta em vários pedaços, né? E aí eles vão procurando rotas na rede até chegar no destino, né? É uma coisa muito curiosa isso, né? A gente entender que um pacote de dados, na verdade, ele é fragmentado em diversos, centenas, dependendo do tamanho dessa informação, né? Por exemplo, se você estiver transmitindo um vídeo, né? Um streaming, né? Um vídeo em tempo real, um filme, por exemplo. Então, imagine que esse pacote de dados que está vindo de um computador, né, está indo para outro, ele tem ali centenas de pacotes de dados que estão espalhados na rede. Então, a camada de transporte,
ela vai ser responsável em organizar, em ordenar esses pacotes para que eles possam então chegar de maneira correta, na ordem correta ao seu destino. Olha só que interessante, né? Eu dei um exemplo uma vez dessa transmissão assim fragmentada, né? Eu posso dar de novo esse exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que eu pegasse a turma de vocês, né? E falasse assim: olha pessoal, eu quero que vocês saiam daqui do campus Ananindeua, né? Aqui no Icuí, e eu quero que vocês levem essa mensagem aqui para uma barraca lá no Ver o Peso, né? E aí vocês saíam aqui do campus Ananindeua e fossem até o Ver o Peso. Aí eu pergunto para vocês, vocês iriam chegar, vocês iriam percorrer a mesma rota para chegar até o Ver o Peso? Ou seja, vocês têm vários caminhos para chegar até lá. De repente, uns de vocês têm moto, têm carro, uns vão de ônibus, uns vão de bicicleta, né? Vocês podem pegar vários caminhos, várias rotas para chegar até o Ver o Peso. Mas vocês vão chegar até lá. Se não tiver nenhum problema no meio do caminho, todos vocês vão chegar até lá. Então, uns podem chegar na frente de outros, porque, vamos supor, você foi de moto. Você de moto você conseguiu chegar mais rápido. Só que outros foram de bicicleta, demoraram mais para chegar. Mas todos vão chegar até lá. E quando vocês saem daqui, vocês saem com uma numeração. Né? Uma numeração porque vocês estão levando uma mensagem. Então, cada um de vocês sai com uma numeração. E aí, quando chegar lá no destino, que seria o Ver o Peso, vai ter um camarada lá que vai organizar a ordem que cada um está chegando. E vai organizar, não, você é o número 3, então tu vai aqui na fila, tu vai antes do 4, antes do 5. Vai organizar isso aí. Mas todos vocês vão chegar. Só que vocês vão chegar por rotas diferentes. Uns vão pelo Almirante Barroso, uns vão pela Pedro Álvares Cabral, uns vão pela João Paulo II. Cada um vai pegar uma rota, o seu atalho, o melhor caminho para chegar até lá. Então é exatamente assim que acontece na internet. A internet ela é uma rede que a gente chama de probabilística. Ou seja, há uma probabilidade dos pacotes não se perderem e chegarem a seu destino de maneira que eles podem chegar na ordem correta. Mas para que isso ocorra, tem que existir quem? Os protocolos de comunicação em cada camada dessa com uma função pré-determinada. Entenderam? Olha só que interessante isso, né? Então, eu falei há pouco do vídeo, né? Uma videoconferência, por exemplo, né? Você tem que garantir que aquele pacote vai chegar lá, porque senão você está numa videoconferência online em tempo real. Então, não pode um pacote chegar antes do outro, depois do outro, senão você perde a comunicação, né? Então, esses protocolos eles têm essa característica de garantir a entrega para que realmente a informação saia e chegue na ordem correta lá, do outro lado, né? Muito bem, passando pela camada de transporte, tem a camada de seção, né? A camada de seção ela é responsável por quê? Negociar a conexão entre as máquinas envolvidas, né? Então vejam, quando vocês estão utilizando o computador na internet, por exemplo, né? Vocês podem estar abrindo vários programas, né? Quando você abre um programa, uma conexão com o outro lado, com o servidor, por exemplo, você está estabelecendo uma seção, né? E essa seção tem o tempo que você se conectou, né? Tem a duração dela, e aí em determinados momentos pode ser que você caia a tua conexão, então você abra outros programas, e quando você retorna para aquela conexão novamente, você volta no mesmo ponto que você parou, né? Isso acontece quando vocês estão utilizando assim algumas aplicações, né? Que quando você acessou lá um site, aí você de repente foi para outra aplicação, quando você voltou no mesmo ponto que você estava anteriormente. Então, esse gerenciamento de seção, né, que estabelece essa conexão entre os computadores, quem é encarregado de fazer isso aí é a camada de seção, né? Tem que haver essa camada aí que é justamente para gerenciar a conexão entre os computadores. Passando a camada de seção, eu tenho a camada de apresentação, né? Quer dizer, esses dados que estão sendo transmitidos aqui das outras camadas, eles têm que ser formatados no formato da aplicação, né? Então, por exemplo, vamos supor que a minha aplicação
ela é uma aplicação de HTTPS, né? Quer dizer, vocês já viram alguns sites que eles são do tipo HTTPS, né? Esse S aí é um protocolo de segurança, ou seja, é um protocolo que implementa criptografia, né? A criptografia é aquele embaralhamento nos dados lá que para que quem acessar aquela comunicação lá não consiga descobrir o que está transmitindo naquele e-mail ali, né, naquele programa, naqueles dados daquele programa, para que eu consiga estabelecer uma segurança no tráfego de dados naquela aplicação lá. Então esses dados criptografados, eles têm que ser formatados em um formato que a aplicação vai saber qual é. Né? Então a apresentação é justamente para formatar os dados, os caracteres, né, que vão ser transmitidos para a aplicação. E quando chega na aplicação, né, esses dados, eles são mostrados, quer dizer, a aplicação é aquela camada que está mais perto de quem? Do usuário, do computador, que está lá, né, fazendo lá, acessando a sua aplicação, né, o seu aplicativo lá, o seu sistema. Então essa camada é a camada que está próxima do usuário. Então, gente, observem que esse modelo de referência, ele é um modelo que foi projetado para quem? Né? O modelo OSI, ele só é um modelo de referência, ou seja, os fabricantes de hardware, né, e os sistemas operacionais, os software, para que eles possam fazer com que os dispositivos dele se conectem numa rede, eles precisam seguir as padronizações desses protocolos de comunicação que estão divididos em quantas camadas? 7 camadas. Quais são essas camadas? Aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. 7 camadas. Se vocês quiserem memorizar melhor, é só gravar essa sigla AASTREF, né? AASTREF. São as 7 camadas de referência do modelo OSI, que servem para determinar padrões, protocolos de comunicação para que os dispositivos que forem fabricados, né, pelos diversos fabricantes aí, eles possam se conectar em qualquer rede de computadores, porque eles obedeceram ao padrão de referência, a essa padronização que foi proposta pela ISO, que se chamou de modelo OSI. Né? Então esse modelo em camadas, para vocês terem uma ideia, ele surgiu aí há mais de 30 anos, né? Mas até hoje, né, as literaturas, né, provas de concurso público sempre mencionam o modelo OSI, né, na área de rede de computadores, porque ele é um modelo que serviu para padronizar as comunicações na rede. Ele é um modelo aberto, né? Ou seja, se você aí inventar, né, um dispositivo, né, que você vai fazer com que ele se conecte na internet, você vai ter que estudar, né, quais são as referências do modelo OSI para que o teu dispositivo possa se integrar às redes. Gente, basicamente é essa que é a grande o que está por trás desse modelo em camada do modelo OSI. Quando a gente estuda a rede de computadores, a gente sempre trabalha com esse modelo aí, né, para que a gente possa entender bem aí como funcionam esses protocolos, tá certo? Bom, mais tarde nós vamos falar um pouco mais sobre esses outros protocolos, né, e o outro modelo que surgiu de referência, que é o modelo TCP/IP, que ele já veio, que ele surgiu exatamente do modelo de referência OSI, tá? Então eu quero que vocês deixem os comentários de vocês aí, as suas dúvidas, né, aqui no grupo também, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso aí e a gente então aprender um pouco mais sobre ele, tá certo? Então vou observar depois os comentários de vocês e a gente volta a conversar sobre o modelo OSI aí, tá ok? Ok, gente, então o modelo OSI ele foi apenas um modelo de referência, né, para que os fabricantes de computadores pudessem então a partir daí pensar numa solução aberta, né, e criar realmente as suas soluções baseado nesse contexto aí dos protocolos. Então vamos falar agora do TCP/IP, né? Então o TCP/IP ele já foi uma implementação realmente, né, dessa questão de organizar, né, os protocolos em camadas, tá? Então o modelo TCP/IP ele nasce lá
no início da década de 70, a partir das pesquisas, né, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que queriam criar uma espécie de rede que pudesse interligar os seus sistemas de defesa, né, lá da área militar. Então essa rede ela pegou justamente os princípios lá difundidos lá no modelo OSI, e aí o modelo TCP ele foi realmente implementado. Só que esse modelo, né, nós vamos observar aqui, que ele tem uma característica, né, que ele são 4 camadas. Então aqui eu tenho 4 camadas, né, relacionado ao modelo OSI que tinha 7, esse aqui só tem 4. Então ele pegou aqui algumas funcionalidades de algumas camadas e agrupou em uma camada só. Por exemplo, a camada de aplicação aqui do modelo TCP/IP, ele agrega as camadas de aplicação, apresentação e sessão lá do modelo OSI. Outra agregação que houve aqui foi da camada de host rede, né? Quer dizer, a camada de host rede ela agrupou aqui as camadas de enlace e a camada física lá do modelo OSI. Então esse modelo aqui mais simples, vamos dizer assim, ele tem todas as funções, né, de comunicação em redes provindo do modelo OSI, né, e é implementado na rede TCP/IP. Então a camada de aplicação aqui ela tem aquelas mesmas funções lá do modelo OSI, né? Ela é a camada mais próxima do usuário, que é onde o usuário está realmente trabalhando com a aplicação. E aí essa aplicação aqui ela vai dividir, né, em pacotes, né, de dados, e esses pacotes são enviados para a camada de transporte. Dentro dessa camada de transporte aqui eu tenho alguns protocolos como o TCP e o UDP, como nós falamos logo no início, né? O protocolo TCP é aquele que garante a entrega, ou seja, os vários pacotes que vão ser fragmentados dentro dessa transmissão aí em rede, eles podem ser agrupados e organizados e garantida a entrega deles até o destino, né? O protocolo TCP faz isso dentro dessa camada, né, de transporte. E a camada inferior, que é a camada de internet, né, que seria a camada de rede do modelo OSI, ela é aquela camada que vai fazer o roteamento, né, o encaminhamento, né, o endereçamento dos computadores dentro dessa rede, dessa grande rede, né? Então, os caminhos que esses pacotes vão perseguir dentro da rede TCP/IP, eles vão ser orientados aqui pelo protocolo IP, né? Que é um protocolo famoso aí dentro da rede internet, da rede TCP/IP. Outros protocolos também trabalham com essas funcionalidades, né, de endereçamento, de encaminhamento, que no caso temos o IPsec, o ICMP, né, o ARP, o RARP, são outros protocolos que também trabalham dentro dessa camada de internet com essa função, né, de endereçamento de computadores dentro da rede. E por último a camada de host rede, né, que seria aquela camada física, né, do modelo OSI, né, que engloba aí aquelas funções todas lá de sinalização, de correção de fluxo, controle do fluxo, ou seja, numa rede onde eu tenho diversos equipamentos, né, essa camada ela vai adequar aí os quadros de bits, né, de acordo com o hardware que existe nessa rede. Então alguns protocolos que compõem essa rede aí, a gente pode chamar o protocolo DSL, 802.11 no caso do Wi-Fi, né? Tem o protocolo IPX, o Bluetooth, que são protocolos relacionados especificamente à parte física da rede. Então, gente, esses dois modelos aqui, eles foram bastante úteis, né? Importantes aí para esse histórico da comunicação em redes, tá? E sendo que o modelo OSI ele era um modelo de referência, né? E o modelo TCP/IP, que é esse de 4 camadas, ele é implementado até hoje, né? Todas as redes de computadores são implementadas por essa pilha, né, de protocolos aqui que compõem essas 4 camadas: aplicação, transporte, internet e host. Muito bem. Dentro dessa família de protocolos TCP/IP, a gente coloca aqui nessa imagem alguns desses protocolos famosos que vocês todos já utilizaram, já conhecem, já ouviram falar. Olha, o protocolo HTTP,
o protocolo FTP, o SMTP, o IMAP, o Telnet, SSH, DHCP, DNS. Isso aqui são alguns exemplos de protocolos da família TCP/IP. Então, esses protocolos aqui, pela utilidade deles, né, a gente percebe o seguinte, que cada protocolo desse aqui, ele é relacionado a alguma aplicação. Por exemplo, o HTTP é aquele protocolo de páginas da web, né, páginas internet. Então, quando você está navegando na internet, você está utilizando o protocolo HTTP. Esse protocolo lá, se a gente for observar aqui na pilha de protocolos do TCP/IP, ele está bem aqui, ó, dentro da camada de aplicação, né? Tá bem aqui, ó, o HTTP. Por quê? Esse protocolo, ele é um protocolo de aplicação, né, de navegação, onde o browser, o navegador da internet, utiliza esse protocolo para transferir as páginas da internet, né? Esse protocolo é atrelado a uma porta de comunicação dentro do TCP/IP, que nesse caso aqui, ó, é a porta 80, né? Então, todo HTTP que vocês estiverem navegando na internet, ele vai estar utilizando a porta 80. Né? O FTP, a porta 21, o SMTP, que é um protocolo de envio de correio eletrônico, é a porta 25, o IMAP, que é um protocolo de recebimento de correio, é na porta 143. Então, observe que a cada aplicação, né, do TCP/IP existe uma porta atrelada a ela. Essa porta, gente, é uma porta de comunicação. Então, a gente percebe que na comunicação em rede, né, quando você está utilizando uma aplicação, um aplicativo qualquer na internet, né, você pode estar transferindo dados, né, dentro daquela tua aplicação ali, recebendo e enviando dados. Então, essa comunicação entre aplicações no TCP/IP, ela se dá através das portas. Então, observe que cada aplicação utiliza uma porta. Por quê? Porque ao mesmo tempo eu posso estar usando várias aplicações. Eu posso estar enviando um correio, eu posso estar acessando uma página de jogo, né, que eu estou interagindo com aquele jogo lá. Eu posso estar mandando mensagens instantâneas através de um chat. Então, veja, simultaneamente o usuário ele pode estar utilizando várias aplicações ao mesmo tempo, né? O protocolo TCP/IP permite isso, mas para que essas aplicações transmitam e recebam dados simultâneos, cada aplicação precisa ter uma porta de comunicação. Essa porta ela é configurada, né, no sistema operacional mesmo, você configura no Windows, se você estiver usando Linux, Android, cada aplicação ela é configurada em uma porta. Então, às vezes, por questão de segurança, né, por questões de travamento, né, você pode estar com duas ou mais aplicações utilizando uma mesma porta, e isso aí pode dar um bloqueio, né, durante a utilização dessa aplicação. Então, é importante a gente conhecer essas portas, né, a utilidade delas na hora de configurar uma aplicação. E por padrão, geralmente esses números aqui eles já ficam por padrão quando você instala o sistema operacional e utiliza esses protocolos aqui no TCP/IP, tá certo? Alguns outros exemplos, né, de protocolo dessa pilha TCP/IP, alguns nós já falamos aqui, ó, o HTTP, né, ele tem a função aí de trabalhar com a transferência de página na internet, né? O HTTPS ele também tem essa mesma função, só que ele implementa uma camada de segurança, né? Esse Szinho aqui ele vem justamente nessa necessidade de se trabalhar com criptografia nas aplicações, né? Então tem algumas aplicações que requerem maior segurança, né? Comércio eletrônico e outras mais aí, elas utilizam sempre o HTTPS, que é uma espécie de implementação de um tunelamento de segurança, né, onde os dados são criptografados na hora de transmitir e receber. SMTP e POP, né, são dois exemplos de protocolos de recebimento de correio eletrônico, né? Então, geralmente a gente utiliza, quando você utiliza um cliente de correio eletrônico, a gente utiliza o IMAP, né, porque ele recebe o e-mail, mas ele não baixa a mensagem para o teu HD, né? Então ele é muito útil aí quando você utiliza um cliente de correio eletrônico itinerante, né? Onde você está, você pode estar em um computador, em um tablet, numa rede ou na outra, né? Você não precisa baixar as mensagens para você poder ler essas mensagens, né? Você pode ler direto no navegador, porque o IMAP ele permite isso. E o POP ele já baixa, ele já faz o download daquela mensagem, independente se você está solicitando ou não.
E DNS nós já falamos também, né? Um outro protocolo importante aqui da camada de aplicação do TCP/IP. Ele faz aquela tradução de nomes de domínio para endereços IPs e vice-versa, né? Então, minha gente, nós com isso terminamos aqui a nossa unidade de aprendizagem 3 e 4, tá certo? Chegamos naquele momento das dúvidas, tá? Fiquem à vontade aí para colocar na descrição aí as dúvidas que vocês tiveram, né? Alguma sugestão, algum comentário, né? Acesse o nosso grupo também para fazer aí alguns seus questionamentos, tá certo? Então essas aulas elas foram um pouco mais longas do que as outras, porque essa teoria aí ela realmente requer, né? Que a gente explane mesmo com mais detalhes para que a gente possa realmente compreender, tá certo? Então a gente se vê na próxima aula, que é a aula final dessa nossa disciplina, tá certo? E faça as revisões aí, que a prova está marcada para o dia 28, agora quarta-feira, primeira nossa avaliação. Um abraço para vocês, tchau, tchau!